Oi? De 50%. Isso, eu passei ali as marcações ali do comando, né? Do nível um, do Uhum. nível 2. Eu passei a marcação de cada um, do comando de cada um, da abertura. Ou só foi do comando número um, nível um. Eu passei a marcação do nível de comando de todos. Ou você lembra? Aham. Foi Aham, de 1, to... 2 e 3. Foi todos. Foi um, dois e três, né? A marcação, né? Aham. Tá. Então, agora eu vou passar então como fazer entradas no nível de comando. Eu também passei, né? As entradas. Passei, né? Mas vou passar uma breve aqui rapidinho das entradas. Vou fazer em poucas velas e mais desenho. Ó, comando nível um. A gente vai dar continuidade. A gente sempre vai marcar, né? A abertura ali, Boa noite. 50%, boa noite. E o fechamento, correto? Aí a gente vai operar o quê? O preço sempre, né? Abrir aqui, ó. A gente vai esperar o quê? O preço tocar. Vou fazer aqui, ó. Ela vai nascer ali, ó. Vamos supor, o preço vai tocar e depois vai o quê? A gente espera, se tocou de 50%, sobe, tá? Ou se não tocou aqui embaixo, sobe, tá? Então, esse aí é a entrada nos comandos, tá bom? Ele sempre vai buscar essa região de 50%, vai subir, vai buscar aqui embaixo ou vai subir. Tem que esperar romper, tá? Tanto na de baixo, tanto na de alta é a mesma coisa. Aqui, ó, eu vou mostrar um pouco aqui no exemplo, no desenho, assim, ó. Pra vocês verem, ó. Comando, tá? Aí aqui tem abertura e tem 50%. Se a vela travar aqui dentro, o que que a gente faz? Compra, tá? Aí a gente faz uma compra. E se a vela faz acontecer isso aqui, ó, da vela, da vela fazer isso aqui, ó, 50%, abertura. Se a vela fazer isso aqui dentro, ó, ela vir e bater aqui, deixar uma rejeição, tá? Em cima e falta e fim de taxa, né? É, aqui embaixo, a próxima vela vai é o quê? A gente pega, compra aqui, ó, tá? Então, fica aí essas dicas aqui. E essas aqui é a de alta, tá? A de baixa é a mesma coisa, tá bom, gente? A de baixo é o mesmo exemplo. Bateu de 50%, travou de 50%, reverte. Rompeu, bateu embaixo, reverte. Tem que esperar romper, tá? A não ser que ela rompe, igual que eu falei lá, ó. Rompe aqui, ó, com um corpo menor. Rompe assim com um corpo menor, para dentro, deixa o pavio, aí a gente continua para buscar essa região. Travou, aí você já sabe o que vai fazer, que ela vai reverter. Se ela travar, ela vai reverter, tá? Vai subir. Só que aí deixa a rejeiçãozinha ali, beleza? E o de baixo é a mesma coisa, não precisa nem de desenhar, não, é a mesma coisa, tá? Aí agora, gente, a gente vai entrar na taxa dividida, tá? A gente vai trabalhar a taxa dividida. Vocês treinaram, gente, ó. Vocês estão pegando os padrões, treino que eu passei, vocês treinou que eu passei, tudo certinho? Sim, senhor. Então, aí sim. Ó, primeiro exemplo de taxa dividida. Primeiro exemplo de taxa dividida. Gente, agora a taxa dividida, gente, é aquele comando, tá? Tem um comando nível um, nível 2, nível 3, que são duas velas junto, tá? A taxa dividida, ela vai trabalhar de que forma? Ela dá uma vela de final de taxa, tá? Final de taxa. Ela não é a vela de comando. É aquela vela de final de taxa. Não tem pavio embaixo. Ó, não tem pavio embaixo e pavio em cima. Tipo uma vela de impulsão. Final de taxa. Sempre quando tem uma vela final de taxa, a gente, quando ela trava, a gente não pega reversão, correto?
Aí o que que a gente vai fazer? Quando fazer uma vela de final de taxa e a próxima vela nascer com uma vela de comando, aqui é uma taxa dividida, tá? Porque ela finalizou a taxa e começou uma nova taxa. Então a taxa foi dividida aqui, ó, tá? Então esse aqui é o primeiro exemplo de taxa dividida, tá? Primeiro exemplo, gente, ó, vela de impulsão, não tem pavio embaixo, pavio em cima. Primeiro exemplo de taxa dividida, tá? O candle vem de taxa única, tá? Esse aqui é uma taxa única, ele vem, parou, finalizou, tá? A taxa dividiu aqui, ó, tá? A taxa dividiu aqui nessa região, ó. Taxa dividida, tá? E ele vem com um comando único, tá? Sempre quando faz uma vela de taxa única, né? Que ela dividiu, ela nasce um comando único. Então, isso aqui é uma taxa dividida, tá? No exemplo de alta, é a mesma coisa, porém, ela faz uma vela de impulsão, tá? A vela de impulsão, né? Que é uma vela de taxa única. Isso aqui é uma taxa única. Acabou a taxa aqui, ela começa uma vela de comando único, né? Que esse aqui é o comando único, comando de baixo, comando único de alta. Então, aqui é uma taxa dividida de alta, tá? Vocês já viram isso repetir no gráfico várias vezes, né? E sempre quando acontece isso, essa taxa dividida, a próxima vela aqui, gente, espera que a gente vai chegar lá. A taxa dividida aqui de baixo, tá? Dividiu a taxa, sempre quando acontece isso, tá? Esse aqui é o exemplo de alta. Quando acontece uma taxa dividida, a próxima vela vai continuar, tá? A próxima vela vai continuar, tá? Se for aí a de baixo, a próxima vela vai continuar. Beleza? Então, isso aqui é uma taxa dividida. E essa taxa dividida, a gente vai trabalhar da mesma forma lá da que eu ensinei antes, tá? Ela pode continuar. Agora, se é a mesma coisa do comando, tá, gente? O preço voltar nessa região é a mesma coisa. Bateu, deixou rejeição, vai reverter, tá? Se ele veio e rompeu a região, deixou pavio, ele vai o quê? Vai continuar. Espera o pullback, vai continuar, tá? É o mesmo operacional, tá, gente? É a mesma coisa. Aí a gente vai pegar o pullback, rompimento e throwback, tá? O throwback você já sabe qual que é. Ela vem, faz essa vela de descanso. O throwback, gente, ele acontece assim, para quem não sabe, ele faz aquela vela de descanso, né? Ele rompe, aí ele vem e faz uma vela verde aqui, ó, tá? Aí a próxima vela, quando ele faz uma vela verde pro back após o rompimento, a gente pega o throwback aqui, tá? Entendeu? Então, ou senão você pode pegar na retração aqui dessa vela verde. Espera tocar, pega a retração. Se você não pegar, você pode pegar a venda na próxima, que ela retraiu aqui, ela vai descer. Que ela rompeu. Abaixo do rompimento, se ela não voltar para dentro da região, ela vai descer, tá? Então, esse é o mesmo operacional, é a mesma estratégia, é o mesmo gatilho de entrada. Porém, é uma taxa dividida, tá? Ok? Essas velas de taxa dividida tem que estar careca embaixo e careca em cima, no caso Ó, da verde. isso. Esse aqui é o primeiro exemplo de taxa dividida, tá? Esse aqui é o primeiro. São quatro, tá? São quatro tipos de exemplo. Vai ser tudo junto com o comando, tudo junto com os comandos. Esse aqui é vela de comando, taxa única e uma vela de comando único, né? Que é uma vela de comando único, tá? Essa aqui é uma taxa única, final de taxa e o comando único. Então elas formam um comando só, entendeu? Então elas formam um comando só, que é um comando só. Vai ser a mesma coisa. Aqui não começou um comando de baixa, né? Só nem foi taxa dividida, porém a taxa só dividiu, entendeu? Então essas regiões aqui tendem a respeitar mais rompimento, tá? Rompimento, pullback, throwback, tá? Reversão, retração. Então vai respeitar muito. Retração respeita muito, o preço pode tocar e retrair se ele esticar de uma vez nessa região, tá? E o segundo exemplo ele é de outra forma. O segundo exemplo, ele é uma vela de taxa única, tá? Que é uma vela dessa, mais uma vela de força.
Porque, gente, são vários tipos de comando, né? Porque às vezes não dá só o comando. Às vezes, se você vai identificar uma taxa dividida, uma taxa única, né? Uma taxa dividida ali que serve, né? Agora, a segunda taxa única que eu vou passar, essa aqui é a primeira, tá, gente? Primeira, ó, primeiro, ó, aqui, ó, primeiro exemplo de, de taxa única. Primeiro exemplo é esse, tá? Primeiro exemplo de taxa única é esse, beleza? Aí, o seguinte, olha, agora eu vou passar o segundo exemplo de taxa única. Vigia. Ó, segundo, ó, segundo exemplo de taxa única, tá? Qual que é o segundo exemplo de taxa única? Ele vai ser quase igual àquele lá, porém a vela final de taxa única é essa, final de taxa, tá? Fez uma vela de final de taxa. E, ó, exemplo, esse aqui é o de taxa única não, gente, é taxa dividida. Aqui, ó. Tô confundindo aqui, vocês nem para me alertar. Taxa dividida, tá, gente? Esse aqui é o segundo exemplo de taxa dividida. Confundi aqui, tá? Primeiro exemplo de taxa dividida eu passei, esse aqui é o segundo exemplo de taxa dividida, tá? Segundo exemplo. O segundo exemplo de taxa dividida, ele vai ser composto da quase igual ao outro. Só que, porém, ele vai ser o quê? Aqui, ó, vai ser uma vela de força, ou uma vela de continuação, ou uma vela de força, tá? Pode deixar uma vela assim, ela tem que ter pavio em cima e embaixo, ou pode ser o pavio pode ser pequeno, tá? Pode ser uma vela com pavio aqui, mas tem que ter pavio, tá? Ou corpo grandão assim, e um paviozinho bem pequeno lá em cima, um maior embaixo, não importa, tá? Ela tem que ter pavio dos dois lados para ser um exemplo de taxa dividida, tá? Segundo exemplo. E é a mesma coisa, tá? A gente vai utilizar o operacional a mesma coisa. Sempre quando vocês identificar essa taxa dividida no gráfico, ó, taxa dividida. Sempre quando vocês identificar essa taxa dividida, vocês podem pegar e colocar uma linha e ela vai servir como suporte ou resistência, tá? Se o preço vier nessa região, quando você identificar a taxa dividida, gente, exemplo 2, ela não tem pavio, gente, presta atenção. A primeira vela não tem, ela fez uma taxa, final de taxa, né? Finalizou a taxa e ela começou uma nova taxa aqui. Então foi o quê? Divisão de taxa. A taxa foi dividida, tá? Como que a taxa foi dividida? Aqui serve como região de quê? De suporte ou de resistência, tá? Se o preço vier a subir nessa região, que é uma resistência, como o preço desceu, se ele voltar para essa região, né, voltando, é a mesma coisa. Tocou, esticou lá, vai deixar rejeição. Se rompeu, se deixou rejeição, você pode pegar na retração. Se deixou rejeição, você pode pegar reversão, tá? Se rompeu essa região, deixou pavio, uma nova alta, continua, tá? É a mesma coisa. Se ela rompeu, a próxima vela rompeu, a próxima vela desceu, travou aqui com retração, você pode pegar drawback, tá? Então, entendeu? Deu para vocês entender? É o mesmo padrão, mesmo operacional, porém que é taxa dividida, vai servir como não como comando, é um comando, só que é um comando diferente, né? Um comando feito com duas velas. Beleza? E o de alta é a mesma coisa. O de alta ele vai ser uma vela de taxa dividida, né? A vela vai ser o quê? Vai ser uma vela. Opa, alguém tem alguma pergunta para perguntar?
Alguém tem alguma pergunta aí? Qual a melhor forma de identificar esse trawback aí que você falou? Que não entendi ainda. Quem perguntou? É a Adriana, a esposa do Não, Adriano. o trawback é igual pro back. É a mesma coisa, assim, ó. Vamos supor, aqui tem uma região de resistência, correto? Se o preço Certo, rompeu, sempre quando o preço rompe, a gente não pega aqui, ó. O preço rompe. Aí a gente não vai pegar, a gente não espera o preço voltar para pegar, correto? certo, Se o preço certo. voltar, você pegar aqui e ele acabar na retração, não voltar e acabar assim, ó, uma vela vermelha, a gente pega o trawback. Você pega para a terceira vela aqui, ó, para a Na segunda. abertura? Na abertura você pode pegar, ué. Entendeu? Ok. Então, sempre quando houver uma vela de descanso, você pega para a próxima, ele já joga para cima. Que ela rompeu, ela já tocou na região, não voltou. Se ela não voltar para dentro da região, retraiu aqui, ó, e acabou vermelha, a próxima você pode pegar, ela vai subir, tá? Agora é o seguinte, eu vou agora aí o de alta, gente, a taxa, o segundo exemplo de taxa dividida de alta é a mesma coisa, ó. A taxa dividida de alta, ela faz essa vela, tipo uma vela de impulsão. A taxa aqui fez o quê? Uma vela de quê? Fim de taxa única. Acabou o preço aqui. Aí o que que ele faz? Ô, gente, ó o microfone para mim, por favor. Denilda. Na hora que você quiser perguntar, pode perguntar, viu, Denilda? Aí, ó, esse aqui é o segundo exemplo, né, gente? O segundo exemplo de taxa dividida. Aí, o que que ele faz? Ele vem aqui, nasce uma vela aqui, ó. Faz uma vela de força, é aquilo que eu falei, tem que deixar pavio. Então, ela fez uma taxa dividida. Ela finalizou aqui e começou uma nova taxa, né? Então, aqui é o quê? Uma região de... Fica ali uma região de suporte ou resistência, tá? Essa taxa dividida, dividiu, a próxima continua. A vela tende a continuar aqui, tá, gente? Aqui também tende a continuar. Ó, aqui é de baixo, pera aí. Aqui o preço também tende a continuar, tá? Nessa região aqui, ó. Aí é aquilo que eu falei, se o preço voltar, é a mesma coisa. Travou, rejeitou, tá. Pega a reversão. Rompeu, pega a continuação, tá? Então é isso. É o mesmo operacional do comando. Isso aqui é um comando, só que é um comando com duas velas, entendeu? Com uma confluência de duas velas, serve como a mesma coisa de um comando, né? Que isso aqui é uma vela de final de taxa única, né? É uma vela final de taxa única, feito com uma vela de força, né? Então forma ali um comando, né? Uma região de suporte, resistência muito forte. Para a gente pegar, tá pegando operações ali. A gente pega ali pullback, reversão, retração, rompimento, entendeu? E aí vai, beleza? Agora eu vou passar o terceiro exemplo de taxa única. Ó, o terceiro exemplo, ele Taxa acontece aqui. dividida. Taxa dividida, eu confundi. Taxa dividida, tá? Terceiro exemplo de taxa dividida. Qual que é o terceiro exemplo? O terceiro exemplo, ele é um topo, um exemplo de topo. Topo fundo, ou um topo ou um fundo, tá? Nesse caso aqui, ó, taxa dividida, ela faz isso aqui, ó, no topo, ó. Preço veio, subiu, tá. Aí ele vai, sobe ali, deixa a rejeição travada, tá, gente? Preço travou, ele faz aqui, ó, uma vela de comando. Ele já nasce aqui uma vela de comando de baixa, tá? Esse aqui é o terceiro exemplo de taxa dividida, tá? Divisão de taxa. Aqui, ó, a divisão de taxa tá aqui, ó. Divisão de taxa. Tá vendo? Ela finalizou e começou uma nova taxa. Ela finalizou de alta, tá? Ela tem que deixar. Ela finalizou de alta e começou uma nova taxa. Eu não gosto. Beleza? Você vê que ela finalizou aqui, ó. Deixou rejeição. Ela já nasceu aqui o quê? Um comando único, né? Então aqui é uma nova taxa. Entendeu?
Fez divisão de taxa aqui, então, ó, dividiu, estava de alta, começou uma taxa de baixa. Então, divisão de taxa, tá? E é aquela aí que já serve o comando. O preço vem aqui, se o preço fez essa divisão de taxa, ele tende a continuar, tá? Se ele voltar, é a mesma coisa, gente. Tocou, deixou rejeição, esticou lá, pega retração, tá? Deixou rejeição, pega venda. Aí ele volta de novo, tá? Se rompeu, é a mesma coisa, gente. O mesmo operacional, nitou, deixou pavio, continua. Beleza? Então, esse aqui é o terceiro exemplo. Quanto de alta, quanto de baixa, tá? Esse exemplo aqui é o tanto de alta quanto de baixa. A taxa dividida de baixa, ela vai vir da mesma coisa, gente. Vai vir, vai travar no suporte. Travou, fez um comando, uma nova vela aqui, ó, um comando de alta. Ó, fez aqui um comando de alta. Deixou o pavio ali, embaixo não tem pavio, então é um comando. Tá vendo? Então, um comando único de alta. Então, aqui fez o quê? Divisão de taxa. Ó, divisão de taxa. Tá vendo? Aqui ela finalizou travada e aqui ela começou uma nova taxa. Então, ela fez um comando único de alta. Beleza? Aí aqui o preço tende a continuar. E é a mesma coisa. Se voltar, retração, rompeu, pullback, vai embora. Trawlback, o que seja. Beleza? Tem alguma dúvida, gente, sobre esses padrões aí? Eu tenho, Marcos. Pode falar. Sobre o outro lá que você passou. Ah, O da vela, sem ser pode esse aí falar. agora. É sobre o pavio que ultrapassou um pouquinho, se tem algum. O Não, não tem pavio. nada. O pavio, Quando gente, tá... sempre. Não, o pavio é aquilo lá. Sempre quando o pavio, gente, é isso aqui, ó. Deixou o pavio, gente, é porque o preço. Presta atenção. O preço subiu, desceu, deixou o pavio. O que que tá mostrando para nós? Rejeitou. Entrou o que aqui? Vendedor. Aqui entrou vendedor. Então, pavio não interfere em nada. O pavio, se ele travar o pavio, rompeu ou não, o corpo tá abaixo da resistência, gente, vai reverter. Tá certo. A minha dúvida era essa. Eu pensava que esse pavio ele tinha que ficar travadinho, entendeu? Na Não, linha, pode, para pegar a pavio pode romper, pode subir lá em cima, pode voltar, deixar aqui, não importa, gente. Pavio não importa, ele pode deixar aqui certinho, fazer isso aqui. O pavio, gente, ele significa o quê? Entrada de vendedores. Aqui entrou vendedor, o preço impulsionou para baixo, ó, tá? Impulsionou o preço para baixo. Quando o pavio está embaixo, uma vela de alta, assim, ó, uma vela de baixo assim, ó, aqui tá como mostrando o quê? Se aqui tá o corpo travou dentro se o corpo travou dentro do suporte e o pavio ficou embaixo, isso aqui é o quê? É comprador, velho. Comprador impulsionou o preço para cima, tá? Então aqui, ó, o comprador impulsionou o preço, ó, impulsão para cima. Aqui entrou comprador e aqui entrou vendedor, tá? Então o pavio não interfere, pode estar junto aqui, pode estar rompido, não tem nada a ver, tá? A gente vai pegar a operação no comando. Fez o comando lá, deixou o paixão, reverteu, fez uma vela de comando, divisão de taxa. Entendeu? Entendeu? Eu entendi. Aqui, ó, os exemplos de taxa dividida de baixa. Vou passar uns exemplos aqui rapidinho, ó. Ó, exemplo de taxa dividida, duas velas daquelas velas de comando único, aquelas velas de comando, a vela de comando lá no nível 1, tá? Outro exemplo de taxa dividida de baixa, vela de impulsão, taxa de final de taxa, ela fez uma vela de comando, tá? Olha só, gente, presta atenção, a taxa dividida, ó. Taxa dividida, desculpa. Ó, taxa dividida, tá? Vela de comando único, de taxa única, vela de comando único de baixa, tá? Taxa dividida, esses dois aqui, gente, é a taxa dividida mais forte, tá? Esses dois aqui, ó. Taxa dividida. Acho que o preço vai respeitar mais. Mais forte.
Esses dois aqui é a taxa dividida mais forte, tá, gente? Que é, ela é formada com o quê? Com essa vela de controle de região, duas velas de controle de região, uma vela de taxa única com uma vela de comando único, tá vendo? Então aqui forma um comando, gente, de baixa com taxa dividida e outro comando de baixa com taxa dividida, tá? Então, essa taxa dividida é uma das mais fortes, tá? São as duas mais fortes. A taxa dividida média, que é a média que é um pouco mais fraca que é essa daqui, ó. Essa aqui é a taxa dividida média, tá, gente? Vou escrever aqui para vocês, ó. Taxa dividir média, tá? E aquela questão, o operacional é o mesmo, gente. Rompeu, pega, entendeu? É a mesma coisa. Bateu, pega retração. Se deixou rejeição, reversão, tá? Rompeu, pullback ou throwback, beleza? É a mesma coisa. Agora, aí vamos cá. Aqui, ó, esse exemplo aqui é uma taxa dividida, não. Esse exemplo aqui, ó, é uma taxa dividida, ela é um pouco mais, é a média, né? Ela é um pouco mais fraca. Ela faz duas velas de comando junto, tá? Taxa dividida também, ó, tá? Taxa dividida aqui também. São duas velas de comando único de baixa, tá? Então essa aqui ela é a média, tá? E agora a outra média também é essa daqui, ó, que ela faz uma vela assim, ó. Ó, ela faz uma vela de controle de região. Você já sabe qual que é. Controle de região, não tem pavio em cima de baixo. E faz uma vela de taxa única. Ó, taxa única, tá? A vela de taxa única é a vela que não deixa só pavio só em cima e não tem embaixo, tá? Que é a vela de taxa única. Oi, pode? Não. Ah, 11 horas mais ou menos. Tá bom. Taxa de controle de região e taxa única. A taxa única você já sabe qual que é. Sinal de taxa aqui, ó. E aqui ela fez uma taxa dividida, tá? Então essa daqui é a média, essas duas aqui são as médias, tá? Que é essa aqui é as mais fortes, essa aqui é a média, a menos forte. E agora a taxa dividida fraca é essa taxa aqui, ó. A taxa dividida fraca, ó. A taxa dividida fraca, ela faz uma vela de comando, só tem uma, tá, gente? Essa taxa dividida fraca. E faz uma vela de final de taxa, tá? Então, essa daqui é a taxa dividida mais fraca que tem, que a gente pega ali. Acho que aqui não ficou legal, não. Pera aí. Aqui, ó, ela é uma vela de comando e a outra é uma vela de taxa única, tá? Que ela faz isso aqui, ó. Então, taxa dividida também, tá bom? Aí o preço tende a. Gente, sempre, tanto de alta, tanto de baixa é a mesma coisa. Esse exemplo aqui é o de baixa. O mesmo desenho que é o de baixa, gente, é o de alta. Duas velas de controle de região, uma vela de taxa única com uma vela de comando único, duas velas de comando junto de baixa. A de alta vai ser a mesma coisa, duas velas de comando de alta, uma vela de controle de região, mais uma vela de taxa única, divisão de taxa também, uma vela de comando com uma vela de taxa única também. Então vai ser a mesma coisa, tá, gente? O operacional é o mesmo e a de alta também é a mesma coisa. O mesmo desenho é o mesmo desenho de alta. E sempre vai ser, gente, aqui, ó, divisão de taxa, suporte ou resistência, 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 tá? E o operacional é o mesmo, rompeu, continua, voltou, continua.
tá? Vou deixar esses até aqui, tá? Para vocês, que aí semana que vem eu vou passar a classificação e os níveis de taxa, tá? Os níveis de taxa dividida. Vou passar a classificação e os níveis de taxa dividida e vou passar também como fazer as marcações, tá? Nessas taxas divididas, tá bom? Vou passar. Primeiro, vocês vão fazer o quê? Vocês vão identificar no gráfico, vocês vão treinar, identificar no gráfico para mim essas taxas, tá? Aqui, ó. Taxa dividida aqui, ó. Vocês vão identificar no gráfico, gente. Vocês vão pegar, vai estudar. Tem que estudar, gente. Se vocês querem aprender, estuda. Não adianta eu passar ali para frente como que marca a região aqui, não. Porque aí vocês vai querer operar, não vai querer prender primeiro tentar identificar no gráfico, tá? Vai para o gráfico, tenta identificar no gráfico. Depois a gente vai aprender a fazer as marcações e pegar as operações nela da mesma forma que eu passei lá, entendeu? Das de comando. Então, as operações é o mesmo, tá, gente? O jeito de operar é a mesma coisa. Aqui a gente já, aqui no olho aqui eu já identifiquei aqui, ó, a taxa dividida, ó. Olha você ver aqui, ó. Aqui tem uma taxa dividida nível 2, tá? Que é uma vela de final de taxa com uma vela de força. Nível 1, né? Essa aqui é a mais forte, tá? Aqui, ó. Aqui tem uma taxa dividida aqui, ó. E o preço continuou, tá vendo? Aqui ela serve como suporte, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nessa taxa dividida, ó, nessa taxa dividida de alta, ó, o que o preço fez aqui? Ele rompeu, não continuou, deixou um paviozinho, mas não continuou. Mas quando ele voltou rompendo, porque o primeiro rompimento tem que ser da cor. Gente, primeiro rompimento tem que ser da cor Oposta. Oposta. Isso aí. Então, o primeiro rompimento dessa taxa aqui foi qual? Foi da vela vermelha. Não funcionou, tá vendo? O primeiro da cor oposta, ó, já funcionou. O que o preço fez? Tocou na região e pagou na retração. Tá vendo? E depois aqui é o trawback, ó. Rompeu, fez o pullback, gente, ó. Ó o pullback, ó. Desceu, deixou o pullback. Aí o que ela fez? Ó o trawback que você vai entrar aqui, ó. Tá? Esse é o trawback. Tá bom? Então, ela vem e faz o pullback. Tocou aqui, subiu, pullback. Pega o trawback, que ela vai continuar subindo. Entendeu? Então, essa aqui é uma taxa dividida. Entendeu? Isso aqui é uma taxa dividida. Que é uma taxa única mais uma vela de força, taxa dividida. Essa aqui essa ali é o nível. Essa aí é o segundo exemplo de taxa dividida, tá? O segundo exemplo é esse aqui, ó. É o segundo exemplo que é esse aqui, que é a vela de taxa única, né? Mais a vela de força, tá bom? Aí, aqui a gente já, aqui não tem aqui, ó. Aqui não tem. Aqui também, eu acho que ela serve também, que ela deixou pavio. Ela fez um final de taxa única, mais uma vela de força. Tá? Ela tem um paviozinho aqui, ó. Você vê, ela tem um paviozinho bem pequenininho ali. Então, aqui também é um nível de taxa dividida nível 2, tá? Aqui, ó. Olha para você ver como é que o preço respeitou, ó. Tá vendo que aqui tem uma taxa dividida? Aqui ela foi rompida, ó. Rompeu. Aí ela buscou o pullback, mas não respeitou. Mas aí ela respeitou no trawback. Aqui, ó, ela buscou o pullback, não respeitou. Você pega no trawback. Ô, bosta, pera aí. Tô embolando as cores aqui tudo. Aqui, ó. Ó. Taxa dividida. Ó. Ah, não, ela respeitou, tá? Ó. Aqui, ó. Taxa dividida, ó. Tá vendo? Primeiro rompimento dessa taxa dividida de baixo foi qual? Essa taxa dividida é o exemplo 2, tá? O que ela fez? A vela, ó, rompeu. Ó, rompeu. Deixou pavio. Você vai esperar os 50%. Ela buscar o toque. Ela tocou lá na linha da taxa dividida. Você vende. Ela retraiu um pouco só. Não retraiu muito.
mas pagou. Você pega aqui embaixo, aqui, espera tocar aqui, você pega uma taxa boa, você tinha recebido. Aí, se caso você não pegou, ela desceu, você não conseguiu pegar a operação, pega no trawlback. Finalizou vermelho, deixou rejeição na região da taxa dividida que serviu como suporte, pega aqui, ó, compra. Aí você vê no trawlback, olha que compra linda que vocês iam pegar. Entendeu? Então, as taxas divididas, gente, é muito forte operar em cima delas. É só identificar no gráfico, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão pegar, identificar elas no gráfico, tá? Max, tem uma dúvida. Fala. É sobre o traçamento, que às vezes elas vêm assim, mesmo sendo uma taxa dividida, né? Mas às vezes elas vêm um pouquinho separadinha da outra, e quando a gente traça, fica um espaçozinho de nada. É, conta também dessa forma? Você entendeu o que eu quis perguntar? Não, mas a taxa dividida, ela dá espaço mesmo da outra aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, no meio das duas aqui, ó, a taxa dividida aqui, ó. Sim, não, mas às Ó, vezes ela dá um espaçozinho para assim, tipo assim, não fica, a linha não fica retinha entre as duas, entendeu? Assim, bem fechadinha. não tem problema não, a taxa dividida, gente. Vocês têm que prestar atenção nos padrão. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ele é o exemplo, deixa eu ver aqui qual que é. Essa taxa dividida aqui, ó, ela é o exemplo, tá, é o mais forte, esse aqui, ó. Esse aqui é o exemplo de taxa Uhum. dividida de baixa, tá? Esse aqui é o exemplo de taxa dividida mais forte, que é o quê? Ele faz uma vela de quê? Não, pera, deixa eu ver se é a taxa dividida, gente. Deixa eu conferir primeiro. Aqui, ó. Não, aqui ela deixou um paviozinho lá. Então aqui não é taxa dividida, não. Tá? Ela deixou pavio lá, então não é. Mas ela deixou um pavio bem pequeno, mas ela tá respeitando. Aqui é uma taxa dividida. Qual que é essa daqui? Essa aqui é a taxa dividida, é a A taxa. média. Não, essa aqui é a mais forte, que ela faz a vela de taxa única, ela faz a vela de taxa única e depois faz uma vela de comando, tá? Pois Ela tá, faz. minha dúvida é essa, que às vezes ela fica. Após minha dúvida era essa, que às vezes ela fica um espaçozinho assim entre uma e a outra, assim, que a gente, quando a gente traçava, quando a gente traça, ela dá aquele espaçozinho, entendeu? Aí, mas como Aqui, você ó. tá dizendo que a gente tem o padrão, né? Então tudo ok, viu? A minha Aqui, ó. dúvida O era essa. padrão é esse, ó. O padrão é esse. Ela tem que fazer esse desenho. Ela tem que fazer uma Uhum. vela dessa, sem pavio, e uma vela de comando. Tá vendo? O espaço aqui, você vai colocar uma linha aqui, ó. O preço vai vir respeitar em cima dela, tá? É igual respeitou aqui, ó. Olha como é que o preço